Olá, sejam todos bem-vindos ao Instituto Espírita de Educação. Esta é uma palestra, agora virtualmente, uma palestra que vai ser enviada a vocês pelos meios digitais, em substituição às palestras que o Instituto faz tradicionalmente, né? O Instituto já tem mais de 70 anos e as palestras são muito frequentes, nós temos palestras 3 vezes por semana, e desta vez, agora com a pandemia, nós estamos fazendo digitalmente. O importante é não perder o contato, o importante é que todos nós tenhamos disciplina para constantemente nos encontrarmos, constantemente pararmos um pouco a nossa vida para refletir, para aprender com o Evangelho, aprender com a doutrina de Kardec e buscar a prática no nosso dia a dia. O tema de hoje falsos profetas da erraticidade. Falsos profetas é um tema que o próprio Cristo, na sua passagem pela Terra, levantou. E o Kardec colocou em um dos seus capítulos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec colocou esse tema também. Vamos dar uma olhadinha, o que foi que o Kardec falou para nós, ou melhor, como é que ele organizou o ensinamento a partir da experiência que o próprio Cristo viveu aqui conosco. Então, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é organizado por temas e o Kardec traz sempre uma mensagem dos evangelhos tradicionais, dos 4 evangelistas, ora uma passagem, ora um evangelista, ora outro. Neste tema que está no capítulo 21, Kardec colocou passagens de 3 dos evangelistas, Lucas, Mateus e Marcos. Marcos e Mateus têm muita semelhança no texto. Neste caso, neste capítulo, não tem nada de João. Mas, começo por essa passagem porque nós vamos ver o que o próprio Cristo nos falou, né? O que foi que ele nos disse na época. Segundo o que está em Mateus, ele diz: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Os conhecereis, pelos seus frutos. Então, Cristo já faz uma ressalva. Cuidado, pode lobo em pele de cordeiro, né? Diferente, né? Isso é o que está em Mateus. Tem mais um pouquinho da leitura, mas esse tema a gente já para por aqui. E depois, Mateus diz o que Cristo falou em um das suas passagens. Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome. Isso eu acho interessante memorizar. Virão muitos em meu nome, em nome de Cristo, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E lembrar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, foi já uma mensagem da passagem de Cristo, já muito claramente alegando o cuidado que a gente tem que ter, né? Nos mostrando o cuidado com os falsos profetas, né? Pelos textos que seguem, porque a estrutura do livro de Kardec é essa passagem e depois algumas explicações, também textos de espíritos da alta espiritualidade, que também vamos voltar nelas depois. Mas nessa época que Cristo esteve entre nós, aparentemente era muito comum a existência de pessoas se colocando como enviados de Deus, se colocando como canal livre com Deus, né? Falei com Deus, ouvi de Deus, recebi a mensagem de Deus e vim trazer para vocês. Pessoas se colocando nessa situação e enganando muita gente, né? Tentando tirar proveito dessa situação. E não é uma coisa de 2000 anos atrás, né, gente? Acho que é uma coisa constante na história da humanidade, né? Constante. Nós humanos somos espíritos criados todos iguais, estamos encarnados nesse planeta Terra e vivendo sucessivas experiências como encarnados e como desencarnados.
E nós temos uma busca da fé. Nós acreditamos em alguma coisa além de nós. Nós acreditamos num poder superior. Isso é constante na vida humana, na nossa experiência terrestre aqui. Tanto é que são muitas religiões colocam a existência de Deus, colocam a existência de um filho de Deus, com variações entre si, religiões que podem professar uma fé um pouquinho diferente umas das outras, mas tem um cerne muito parecido, um núcleo muito parecido em torno da fraternidade, né, da caridade. Quase todas as religiões têm uma ligação com um poder acima de nós e com a prática da caridade, a prática da boa vida em comum. Isso é comum em todas as religiões. Tanto é que Kardec, aqui na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que este é um livro que pode ser lido por qualquer religião, porque ele trata dos temas que são comuns para o crescimento moral das pessoas, o crescimento bom, né? Aquele crescimento importante das pessoas, independente da religião. Qualquer religião pode ler o Evangelho. Mas sobre os falsos profetas, a gente sabe e a gente lembra, se formos aqui tentar lembrar quantos apareceram, a gente certamente teria uma lista. E por que que isto acontece, né? Porque os humanos creem em alguma coisa e porque alguns desses humanos têm uma vaidade que os coloca numa posição de que eu sei a verdade, eu recebi de Deus, eu estou em contato com o alto e eu venho trazer a vocês o que vocês devem fazer. Né? Isso está na história, constantemente aparece. E por que que isto é uma constante? Porque nós precisamos acreditar em alguma coisa, nós queremos acreditar em alguma coisa, já é da nossa natureza, e entre nós tem muitos que são vaidosos, que são buscando poder, são inescrupulosos, não têm um crescimento moral e se valem da ignorância dos demais. Né? Se a gente buscar na humanidade há um tempo atrás, talvez 4, 5 mil anos aí, a gente imagina que aqueles que conheciam fatores da vida da Terra, como regime da Lua, eclipses, pessoas desta qualidade, pessoas que conheciam esta situação natural da Terra, usavam esse conhecimento para apavorar os demais. E diziam tipo, olha, eu vou fazer a Lua sumir, olha, eu vou fazer o Sol apagar em pleno dia. Diziam que eles tinham esse poder, quando na verdade eles tinham era conhecimento sobre astronomia e usavam isso contra os povos para intimidar e para exercer poder. Isso é um exemplo da história do passado. Atualmente as coisas são diferentes, né? Apesar de continuar existindo pessoas que se dizem superiores em termos morais, apesar de existirem pessoas que usam sim da fé das pessoas, da boa fé das pessoas, para iludir, para enganar, para enriquecer, né? Sem falar qualquer tipo de exemplo, mas a gente para um minuto para lembrar e está aí na nossa realidade do dia a dia, né? E o que é que o Cristo falou? Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Tem um pontinho aqui, olha. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos o conhecereis. Então, se a gente quiser fazer uma primeira análise se a gente está diante de um falso profeta ou não, tá aí uma dica. Vamos olhar os frutos, né? Mas vamos olhar o que que eles trazem, né? Qual é o grande ponto que essas falsas profecias vão trazer? Rituais estranhos, vestes, símbolos, né? O uso de linguagem muito especial, uma hierarquia, né? Que existe uma grande pessoa, um grande cargo, e este grande cargo é que fala com Deus e traz os ensinamentos e traz os mandamentos, né?
já dá para começar a desconfiar. Já dá para começar a desconfiar. Por quê? Se o próprio Cristo falou, veja os frutos não devem ser uma hierarquia para ficar como líder de uma comunidade. Não é para isso, né? Os frutos deveriam ser provavelmente pela prática da caridade, provavelmente por pregar a união entre os povos, provavelmente para pregar um crescimento moral, um ensino moral, e não uma prática que viesse somente a enaltecer os poderes dessa pessoa que se diz falar com Deus, né? Essa é uma forma da gente ver, mas a gente pode também buscar em Kardec que ele deixa claro nos textos, no livro dos médios, no livro dos espíritos, como é que estas comunicações que vêm de Deus poderiam estar chegando até nós. E um primeiro ponto a gente deve chamar a atenção. Essa comunicação não viria através de uma pessoa. As comunicações da alta espiritualidade vêm simultaneamente, de uma única forma, em várias frentes diferentes. Vários médiuns, várias pessoas. Isto por quê? Porque se é uma coisa que vem de Deus, somos filhos de Deus, Deus quer o nosso bem, Deus quer o nosso crescimento moral, por que ele daria isso para uma única pessoa? Que privilégio teria uma única pessoa, só ela fala com Deus e os demais ouvem dela a palavra? Não faz sentido. Não faz sentido. Temos exemplos práticos disso, viu, gente? Nos centros espíritas que trabalham como instituto, na doutrina de Kardec, é comum receber instruções dos espíritos, é comum receber mensagens dos espíritos com uma mesma direção. Por exemplo, vários espíritos, vários centros, vários médiuns com uma informação. Olha, no próximo mês será um mês complicado para o planeta, vamos todos nos manter ligados, vamos manter uma boa vibração, vamos procurar a prece para juntos vencer esse momento. As mensagens são desse tipo. Não são enaltecendo uma pessoa, e são muito semelhantes. Então significa que veio de fontes diferentes, espalhadas pelo país, espalhadas pelos médiuns, por vários centros espíritas, e todas têm uma mesma mensagem, um mesmo ideal dentro da mensagem. Podem ter palavras diferentes, porque são vários médiuns recebendo, cada um tem a sua característica, o seu conhecimento, isso é da mensagem espírita comum. Então, se nós vamos pensar só na doutrina e só o que já está escrito, que está caracterizado, a gente já poderia excluir vários falsos profetas aí, né? Um outro ponto que deve ser muito observado. Um médium que fala só com um espírito, um médium que dá comunicação de um espírito apenas, e o contrário também, um espírito que só se manifesta por um médium X, também é um ponto para a gente prestar atenção. Não deveria ser correto, porque se estamos falando em multiplicidade, por que vamos ter ligado em uma única pessoa? Um espírito que fala com um único médium tem uma tendência de trazer um poder a mais para esse médium. Esse médium precisaria ter uma preparação moral muito grande para não se influenciar e não trazer esta comunicação como um benefício próprio. Seria muito perigoso, né? E a gente, ao longo da história, tem visto muitos centros que se destacam com um médium que tem características de comunicação muito boas, que tem carisma, uma pessoa que de fato trabalha em prol dos demais. E como nós todos queremos esse contato com o alto, isso é da nossa característica, a gente vai ao centro, a gente faz o possível para falar com o espírito, com aquele que é o líder da casa. É muito comum isso, né? Porque é uma sensação nossa, né? A gente também quer ter a importância de falar com o líder. Estes centros, ao longo do tempo,
podem ou continuar muito importantes e muito válidos e trazer a doutrina de maneira muito correta, quando começa a crescer e também outros médios e outras pessoas, outros trabalhos crescem junto, né? Aqueles centros que ficam baseados só em uma, têm uma tendência natural, a hora que esse médium desencarnar, o trabalho acaba não continuando, né? Ou uma outra coisa que pode acontecer é desvirtuar o trabalho, né? Uma coisa que precisamos prestar muita atenção. Que tipo de fruto está lá, né? Que foi que o Cristo falou? Pelos frutos, né? Você já viu alguém que diz que tem mediunidade, que fala com Deus, que recebe ordens e diz assim, olha, falei com Deus, veio a mensagem e eu devo melhorar muito, viu? Eu não estou bom. Pelo que Deus me falou, eu não tenho agido corretamente, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer mais coisas. Acho que não, né? Pelo contrário, né? Vem, ó, recebi a ordem e vocês têm que fazer o seguinte. É uma ordem para outros cumprirem, né? Mas quem é que recebe uma ordem e diz, olha, recebi uma ordem e eu tenho que mudar totalmente esse trabalho porque eu estou fazendo do jeito errado? Acho que ninguém tem coragem de falar se recebeu uma ordem dessa. A gente sempre vai lembrar do grande Chico Xavier, e ele recebia mensagens dos espíritos, da alta espiritualidade, como Emmanuel, e tudo que ele conta é que ele só recebia bronca. Se você pegar lá passagens da vida do Chico, ele fala um monte de vezes, que ele recebeu uma ordem, ó, você tem que trabalhar mais, vamos escrever mais livros, né? Três ordens que o Chico Xavier recebeu de Emmanuel logo no começo do trabalho de ambos, né? O trabalho que ambos desenvolveram aqui na Terra. 3 palavras: disciplina, disciplina, disciplina. Você vai ter que fazer os livros que vão chegar para você e você vai fazer depois do seu trabalho. Primeiro você vai, arruma um trabalho, você tem a sua profissão, faça o seu dinheiro, viva dele. De noite você vem fazer os livros. Tá aí um fruto, né? Esse é um fruto, né? Não sei se eu estou exagerando em usar a palavra profeta com o Chico, mas o que está interessando aqui é a gente entender a mensagem, né? Se você tiver de frente para uma orientação que se diz vir do plano espiritual, vá por esses parâmetros de qualidade, por esses parâmetros de racionalidade, né? Uma fé raciocinada, né? Agora, eu falei um monte aqui dos profetas que já passaram pela Terra, experiências que estão por aí, e os profetas da erraticidade são o quê? São gente que esteve aqui encarnada, espíritos que estiveram aqui conosco encarnados, que tiveram conhecimento, que tiveram a sua experiência encarnada, e que, do plano espiritual, se colocam na situação de mandar mensagens, desenvolvem um trabalho de cunho espiritual, um trabalho de cunho doutrinário do plano espiritual e começam a mandar mensagens e criar aqui na Terra, então, uma doutrina, criar uma religião, criar um grupo de pessoas a partir das mensagens que vêm do alto. Então, veja, somos espíritos e numa experiência encarnada. Nós estamos agregando características para o nosso espírito. As qualidades de honestidade, comportamento moral, comportamento de amizade com as pessoas, caridade, fraternidade, e vai marcando o nosso espírito para sempre. Esta é a verdadeira experiência que se espera, né? Ela acompanha o espírito na vida espiritual. E, imagine, cada um de nós não vai se transformar numa pessoa ou melhor ou pior quando desencarnar. Nós seremos os mesmos. As nossas boas e más qualidades estarão guardadas conosco no nosso espírito. Então, imaginar que, porque é uma mensagem que vem da espiritualidade, ela já vem purificada e vem boa, não é correta, não é uma afirmação. Muito pelo contrário, Kardec deixa claro isso. Não é porque veio uma mensagem do plano espiritual, que a comunicação é um dom natural,
A comunicação entre os planos carnal e espiritual, ela é natural, ela ocorre tendo um médium em boa situação. Então, veja, não é porque veio que vem de alguma pessoa, de algum espírito que tenha qualidade. Qual é o padrão de qualidade? Primeiro, a nossa racionalidade, né? Você vem tipos de mensagens estúpidas, frívolas, sem conteúdo nenhum, não pode ser alguém de grande qualidade, né? Também olhar o nome de quem assina, porque os espíritos que já estão mal intencionados em passar uma mensagem já assinam, não propriamente com os seus nomes que estiveram aqui, mas com um nome que seja reconhecido por nós aqui, que tenha honra, que tenha importância, que tenha valor. Então aí vem com esse nome importante, desconfie, vamos prestar atenção. E a outra característica é, se for uma mensagem de qualidade, ela virá também com outros médiums e ela se desenvolverá simultaneamente por muitos lugares diferentes, né? Então, falsos profetas aqui poderão ser falsos profetas da erraticidade quando tiverem desencarnado, né? Qual é o cuidado que a gente tem que ter, gente? É igual. Se você está na experiência de ouvir procedimentos, de ouvir mensagens, de receber mensagens de alguém que se coloca como capaz de fazer uma orientação para a sua vida espiritual, tenha racionalidade. Verifique se essa pessoa tem frutos bons. Frutos, tá? Cristo falou, veja os frutos. O que está sendo feito, né? Veja se essa pessoa tem um comportamento normal ou se está supervalorizado, né? Essa pessoa tem humildade de dizer que recebe também mensagens para se melhorar, mensagens para trabalhar, ou está recebendo mensagens só de elogios, só de alegria, só de vamos em frente, né? Qual é o trabalho que essa pessoa está fazendo com essas mensagens recebidas? E esse tipo de mensagem que vem leva a que comportamento, né? O que vai dar para nós um crescimento moral, o que vai nos ensinar a viver bem, o que vai nos trazer uma evolução como espíritos, é o que a gente faz no dia a dia. E certamente acompanhar mensagens de espíritos que se dizem importantes, mas que no conteúdo não tem nada, não vai ajudar a gente, né? Fico lembrando aqui imagine a experiência do Cristo vivendo conosco aqui 2000 anos atrás, sem nenhuma facilidade de comunicação. As narrativas dos evangelhos são de que ele se deslocava andando a pé, de cidade em cidade, imaginem. E 2000 anos depois, 2000 e tantos anos depois, estamos nessa vida aqui com uma facilidade de um clique. E uma mensagem pode ir para milhões de pessoas num único momento, né? Imaginem com que facilidade uma mensagem vazia, frívola, errada, de má qualidade, de má fé, ela vai para todo mundo. E ninguém nem tem como checar quem emitiu, quem não emitiu, basta assinar lá um nome qualquer. E, de novo, né? Podem surgir nomes importantes que são colocados ali como se verdade fosse, né? Tanto faz se estivermos na humanidade de 2000 anos atrás do Cristo, se estivermos na humanidade de hoje em pandemia, mas com uma comunicação digital espetacular ao nosso alcance, né? Tanto faz. Os critérios para a gente verificar as mensagens, a qualidade das mensagens e a qualidade dos profetas, né? Por falta de outra palavra, vamos dizer que sejam profetas, é a nossa racionalidade, é o conteúdo e, sobretudo, gente, de onde está vindo e se muitas formas diferentes, muitos médiuns diferentes, de muitos lugares diferentes, também estão recebendo as mesmas mensagens. Se estivermos falando de uma mensagem somente de um ponto, uma cidade, um local, um centro, uma instituição, ninguém mais, já começamos a olhar o checklist do Kardec e dizer, opa, essa aqui está estranha, né? E usar o nosso bom senso, né? O livro moral, o nosso livro de guia, está aqui, Kardec deixou, a partir das mensagens do Cristo. Ele não criou novas, ele olhou as mensagens do Cristo de 2000 anos atrás,
seguiu orientações de espíritos da alta espiritualidade e elencou e colocou numa ordem que a gente tem racionalidade de ler. Tá? Convido todos vocês para usar sempre esses critérios, para ficar em sintonia com as coisas boas, e vamos todos torcer para estarmos juntos rápido. Estamos com saudade das nossas palestras, da convivência do nosso instituto. Vamos orar, vamos manter a vibração positiva, que isso tudo há de ser superado. Muito obrigado a todos. Até uma próxima.